Vou tentar melhorar meu áudio. Melhorou aí? Tá. É que eu estava com fone de ouvido. Não estava funcionando legal. Melhorou, né? Então vamos lá. Vamos retomar essa parte do assunto. E é o fechamento, coeficiente de variação e medidas de assimetria e curtose. É bem simples, né? São 3 formulazinhas que nós vamos estudar. Na verdade, antes de a gente começar, eu quero apenas fazer uma retificação. No exercício da aula anterior, né, eu acabei colocando o slide. Na verdade, o slide estava todo certo. A fórmula da última fórmula de cálculo de variância e desvio padrão, né, eu inseri uma fórmula que era de frequência, mas sem intervalo de classes. E aí eu mandei no grupo e pedi para desconsiderar o anterior. Então, eu queria só, Luan, que você observasse isso daí, tá? O raciocínio é todo correto, mas a fórmula que a gente aplicou, eu vou mais ou menos dizer, deve estar no penúltimo slide, né? Penúltimo slide, é um slide antes do gráfico. E aí, se você for observar, a gente precisa corrigir não, porque eu mandei já corrigido, né? Apenas atentar para a fórmula do antepenúltimo slide, tá? O último slide, penúltimo slide, antes do gráfico. Então, apenas isso. Aqui a gente até vai dar uma reforçada também nesse exercício. Então, pessoal, coeficiente de variação nada mais é um indicador, né, para a gente poder avaliar o quanto varia, né, em relação ao desvio padrão, né, o desvio padrão em relação à média, quanto que é essa variação. E de acordo com o valor obtido nessa conta, certo? A gente vai poder inferir se há uma dispersão grande, pequena, né, moderada, que é o objetivo justamente de a gente firmar a nossa análise. Então, nós só podemos ter o cálculo de coeficiente de variação se a gente já tiver calculado, né, a média, obviamente, né, que é uma das primeiras, e o desvio padrão. Por quê? Porque é uma relação entre elas. Sem essas duas informações, eu não consigo. Então, é uma média relativa à dispersão, né? O quanto o meu desvio padrão está disperso em relação à média. E para isso, nós vamos fazer uma seguinte conta. Essa primeira aí, né, que é o sigma sobre o mi, né, é para quando nós vamos calcular o desvio padrão populacional. O S maiúsculo sobre o X barra é o que a gente costuma mais usar, que é o desvio padrão sobre a média, mas para uma amostra, ok? Então, eu queria bem firmar isso. Isso daqui é uma fórmula, tá? Essa daqui é uma, tá? Deixa eu voltar e ajeitar isso. Então, aqui é quando nós temos o desvio padrão populacional e aqui quando é o desvio padrão sobre a média amostral, tá? Então, aqui é o nosso cálculo de variação. Eu fiz esse cálculo na última aula, mas obviamente que eu só fiz a interpretação, não mostrei, mas que é para vocês verem o seguinte: calculei o desvio padrão, que é o nosso S, naquele caso da amostra, né? Eu vou calcular a coeficiente de variação, né, fazendo a divisão do desvio padrão pela média, ok? É bem simples. E isso vai me dar um resultado. É esse resultado que eu vou analisar com base nos seguintes critérios. Primeiro, deixa eu mudar aqui a cor. Vamos lá. Se essa razão aqui, né, for, né, o coeficiente de variação for menor ou igual a 15%, eu vou dizer que tem uma dispersão baixa. Professor, como é que eu chego no porcento? Basta multiplicar isso aqui por 100, né? Basta multiplicar isso aqui por 100. Então,
eu pego um desvio padrão, divido pela média, multiplico por 100, eu vou ter o valor em percentual. Então, se esse valor for menor ou igual a 15%, né, eu digo que eu tenho uma baixa dispersão. O que significa baixa dispersão? A baixa dispersão é porque os meus dados eles são muito próximos uns dos outros, né? As amostras. Ou trocando em miúdos, eu tenho ali dados amostrais muito homogêneos, né? Ou seja, lembrando aqueles exemplos que a gente pegava lá da idade dos alunos, né? A média deu 20 anos, mas eu tenho 4 pessoas ali com 18, 17, 19, né? E aí eu tenho um cara com 45. Né? Então, isso daria uma dispersão alta, porque os dados que eu coletei, eles são muito dispersos um do outro, ou seja, a média não é tão confiável, ok? Uma dispersão média é quando o coeficiente de variação é maior do que 15 e menor do que 30. E quando o coeficiente de variação for acima de maior ou igual a 30%, aí a dispersão é muito alta, né? Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. Obviamente que a gente acaba esquecendo essa classificação aqui. Então, a gente precisa eventualmente se socorrer dessa lembrança aqui, tá? Então, o cálculo da variância, né? Coeficiente de variação, depende do cálculo do desvio padrão, que depende do cálculo da variância e que depende da média. Por isso é que ele vem aqui no finalzinho. E aí eu ensinei como é que se faz essa conta e aí eu só preciso aplicar a divisão. Muito simples, não tem dificuldade. Então, vamos lá. Então, eu queria aí que, já que só está o Luan, né? Eu vou dar um exemplo aí. Eu queria que o Luan, 5 minutinhos, muito simples, fizesse essa conta aí, tá, Luan? Então, só para você lembrar a fórmula, anota aí. Coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média. Anotou? Então, vamos lá. Coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média. Você só vai precisar dessa fórmula. Você não vai precisar. Eu já vou te dar o valor do desvio padrão, já vou te dar o valor da média. Nesse exercício aqui. Vamos lá. Então, numa empresa onde o salário médio... Opa, salário médio, o cara já me disse, né? Salário médio é a média, ok? Salário médio é a média. Então, esse é o meu X-barra. Dos funcionários do sexo masculino é 4.000. Então, a média é 4.000, ok? Então, põe aí X-barra 4.000, né? Ou X-barra M, né? Porque é X-barra H, né? Que é dos homens. Salário médio é 4.000. E o desvio padrão de 1.500. Então, calcula esse coeficiente de variação aí, por favor. Tá bem fácil. Quanto é que vai dar esse coeficiente de variação? Desvio padrão, né? Sobre a média. Desvio padrão, 1.500. A média, 4.000. Quanto é que está dando? Lembrando que eu preciso trabalhar isso em percentual. Para transformar isso em percentual, eu tenho que multiplicar por 100. 37,5, certinho. Agora faz a mesma coisa para os salários dos funcionários do sexo feminino, as mulheres, né? Então, quanto é que vai ser o coeficiente de variação dado a média de salário de 3.000 com desvio padrão de 1.200? Multiplicado por 100, né? Para chegar no percentual.
Não. Desvio padrão, você tem, né, a fórmula é desvio padrão dividido pela média. Repara que a média é 3.000, já não é mais 4.000, né? Então, eu vou ter aí quanto? Perfeito, isso aí mesmo. Então, pessoal, o Luan, chegou mais alguém aí? Deixa eu ver quem está na área aí. Tiago. Então, o que você pode concluir? Vai concluir da seguinte forma. Eu tenho um desvio padrão, um coeficiente de variação para o salário dos homens em 37,5, né? E para os salários das mulheres, 40%. Ok? Bem, eu vou voltar aqui na fórmula. Anota esses dois números, 37,5, coeficiente de variação, para os homens e 40% para as mulheres. Então, eu venho aqui na tabelinha e vou ver o seguinte, é mais do que 30%? É um coeficiente, aqui dos homens deu 37,5 e das mulheres deu 40. Então, eu tenho uma dispersão, eita, eu escrevi dispersão aí tá louco, né? Eu tenho uma dispersão altas, perfeito, são altas. O que eu quero, o que isso me diz, né? Essa é a grande questão. Primeiro, que o coeficiente de variação dos salários das mulheres é muito alto. Significa dizer o quê? Que tem poucas mulheres ganhando muito, né? E bastante mulheres também ganhando pouco. De forma que a diferença entre as que ganham muito e ganham pouco é quase 40%. É 40%, né? Varia em torno de 40% e dos homens 37,5%. Então, podemos concluir que os salários das mulheres apresentam maior dispersão em relativa ao salário dos homens, né? Agora, alta, ou seja, eu tenho uma pesquisa cuja a variação das amostras dos dados brutos foi significativo, foi alto, né? Então, é uma pesquisa bem, como eu diria, cujo público que eu pesquisei tem uma variação de salários muito alta entre eles, ok? Então, esse é o objetivo do coeficiente de variação. Vamos lá, vamos seguir. Está bem simples, é essa a fórmula, eu não posso, é só esquecer aquela tabelinha. Vamos lá, para medidas de assimetria, e aqui é bem rápido porque é tudo conceitual, tá? A definição de medidas de assimetria, que é o grau de deformação de uma distribuição em relação ao eixo de simetria. Então, eu creio que vocês podem ter visto isso daí em matemática, lá atrás, né? Eu tenho um eixo de simetria, que é mais ou menos isso daí, que é a distribuição de uma curva normal, né? Então, essa distribuição dessa curva normal, ela é uma relação entre a frequência, lembra? A frequência de dados coletados, né? E a média aqui, ó. Ok? Então, é uma relação entre esses dois. O que vai me dizer essa medida de assimetria? Se eu tenho uma curva simétrica, assimétrica e aí por diante. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, ó, quando eu calcular lá atrás, né, a minha média, a minha mediana e a minha moda, e os valores da média, da mediana e da moda forem iguais, não é aproximado, tá, pessoal? Ou uma aproximação, ou uma variação muito pequena, mas basicamente são iguais. Então, a minha média é 10, a minha mediana é 10 e a minha moda é 10, né? Então, significa dizer que eu tenho uma curva, né, simétrica. Quando a média, eu vou já mostrar para vocês. Quando a média, só um minutinho, pessoal, só um minutinho, por gentileza. Voltando. Quando eu tenho uma média menor do que a mediana e menor do que a moda, tá? Eu tenho um outro comportamento de curva, tá? E quando eu tenho o inverso, né? Repare que aqui é o inverso, né? Quando eu tenho uma moda menor do que a mediana
que é menor do que a média, eu tenho um outro comportamento de curva. Quais são esses aí? Deixa eu colocar aqui para vocês. Opa! Esses são os comportamentos de curva. O que eu vou mostrar para vocês? Como é que eu... isso daqui é para que a gente possa gravar a curva, né? Como é que eu calculo esses coeficientes, né? Essas medidas de assimetria? Existem vários cálculos, mas eu vou passar aqui para vocês os dois mais conhecidos, né? Inclusive, esses são cobrados inclusive em concurso, que é o coeficiente de Pearson, ou Pearson, tá? E ele é apresentado por essa fórmula que eu vou mostrar: média menos moda sobre desvio padrão para amostras, e média menos moda sobre desvio padrão, tá? Quando eu trabalhar com população. Repara que eu sempre tenho os dois formatos, tá? Eu tenho aqui para amostra, e eu tenho usado só esse de amostra porque os nossos exemplos são amostrais. E esse é para população. É a mesma coisa. Aqui é média, aqui é média, aqui é moda, aqui é moda, aqui é desvio padrão, desvio padrão. A diferença é o cálculo daqui, né? Aqui tem um tipo e aqui tem outro, tá? Então, é só essa a lembrança. Bem, gravado isso, né? Vocês fixando isso, eu passo aqui. Isso aqui que eu quero que vocês observem, tá? Quando essa variação, esse cálculo do coeficiente de Pearson for, né, igual a zero, a distribuição é simétrica. Quando ele vai ser igual a zero, pessoal? Quando a média for igual à moda. Aqui, ó. Aí é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Quando a média, né, for igual à moda, e eu fizer a subtração dos dois, obviamente que a subtração de dois números iguais é zero. Tá? Professor, e a variância, e o desvio padrão? O desvio padrão é qualquer número, porque zero dividido por qualquer número é zero, né? Agora, o inverso que não pode, né? Eu não posso ter um número dividido por zero, não existe. Mas zero dividido pelo desvio padrão é possível. Então, quando a moda for igual à média, eu vou ter um coeficiente de distribuição simétrica. Quando o coeficiente de Pearson for maior do que zero e menor do que 1, eu tenho uma simetria positiva fraca. Quando o coeficiente de Pearson for maior ou igual a 1, eu tenho uma positiva forte. Quando ele for maior do que menos 1 e menor do que 0, eu vou ter uma assimetria negativa fraca. E quando ele for menor ou igual a menos 1, uma simetria negativa forte. Professor, eu preciso decorar isso? Não, porque daqui uma semana você já esqueceu, né? O que você precisa saber é onde buscar essa informação quando a gente for fazer a avaliação. Tá? Então, é só para que vocês vejam que essas variações aqui, elas podem acontecer de acordo com esse cálculo. Repara, eu vou mostrar mais uma forma de cálculo de medidas de assimetria, mas repara o seguinte, que agora ficou mais fácil, né? A gente calcular esses valores, porque eu já tenho um cálculo, já tinha feito o cálculo da média, eu já tenho a moda, né? E o desvio padrão. É sempre uma aplicação muito simples e, obviamente, dependendo do resultado, eu venho aqui na tabela aqui no exercício anterior. Tá? Eu tenho mais uma, que é do Bowley, né? O coeficiente Bowley, que é mais simples ainda, só que eu vou trabalhar com quartil, lembra? O Q3 é o terceiro quartil, o Q1 é o primeiro quartil, 2 vezes mediana, dividido pelo quartil, terceiro quartil menos o primeiro quartil. Professor, por que eu estou falando de dois coeficientes? Repara o seguinte, que pode ser que em um determinado exercício você tenha calculado a média e tenha calculado a moda. Então, eu posso usar o coeficiente de Pearson para poder achar a distribuição dessa amostra. Mas pode ser que você não tenha isso no exercício, tenha apenas o dado dos quartis. Aí eu posso usar essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui, ela é usada quando eu não tenho
nem a média, nem a moda, mas eu tenho os quartis. Por quê, gente? Porque lembra que eu sempre falo que a mediana é o nosso segundo quartil. É por isso que ele não está na fórmula escancarado, né? Mas a mediana é o nosso segundo quartil. Então, eu posso ter dois tipos de cálculos de medidas de assimetria: coeficiente de Pearson ou de Bowley. E aí a mesma coisa. A diferença é que os resultados eles não são tão parecidos, né? Eu vou ter quando esse coeficiente for igual a zero, eu tenho uma distribuição simétrica. Então, vocês vão reparar que é a mesma coisa do Pearson. Quando eu tenho uma variação entre uma medida de assimetria maior do que zero e menor ou igual a 0,1 é positiva fraca. Quando ela é maior do que 0,1 e menor que 0,3 é positiva moderada. Quando ela está entre 0,3 e 1, né? Maior ou igual ou menor ou igual a 1, ela é positiva forte. Quando essa variação for maior ou igual a menos 0,1 e menor que 0, ela é negativa fraca. Quando ela for maior ou igual a menos 0,3 e menor do que menos 0,1, é moderada. E a negativa forte é quando essa variação for maior ou igual a menos 1 ou menor ou igual a menos 0,3. Então, feito isso, é apenas quando a gente for usar isso na prática, se recorrer à tabela. Tá? Então, vamos lá. Medidas de kurtose. Tá? Então, entende-se por kurtose, tá? O achatamento da distribuição. Repara que as figuras ainda são as figuras da curva normal de distribuição. A diferença é que essa daqui é menorzinha, né? Lembra a história do achatamento da curva, né? Esse achatamento da curva vocês ouviram bastante aí estamos ouvindo da pandemia, né? Temos que achatar a curva, é uma medida de kurtose, né? Então, eu preciso diminuir as incidências, né? Para eu poder abaixar a curva. Então, essa primeira curva é uma curva mais baixa, chamada da curva platicúrtica. Essa curva mais alta, né? Mas ela não é totalmente alta, ela é mesocúrtica. E a curva maior é leptocúrtica. Então, meso de meio, né? Ela é metade. A plate é a menor e a lepto é a maior, tá? E aí, pessoal, para medir o grau de kurtose, utilizamos essa fórmula K, né, que é o coeficiente de kurtose. Lembra? Quartil, terceiro e o primeiro, e percentil, o décimo ou 10% e 90%, vezes 2. A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil e a diferença entre o nono e o primeiro percentil multiplicado por 2. Tudo isso, gente, a gente já sabe calcular. Então, se a gente quisesse pegar o exercício anterior e continuar, a gente calcularia tudo isso aqui, por quê? Porque a gente já tinha calculado isso no exercício anterior. Tá? Então, ele vai apresentar também uma variação. De acordo com esse resultado, eu classifico a curva. Ok? É muito simples. Se o nosso coeficiente de kurtose for igual a 0,263, repara que aqui eu já não multiplico por 100, já não é percentual, é número absoluto. Eu tenho uma curva mesocúrtica. Se ele for maior do que 0,263, uma curva platicúrtica. E se ela for menor do que 0,263, é leptocúrtica, tá? E aí, pessoal, não tem outro jeito a não ser praticar. E aí eu quero que vocês façam esse exercício rapidinho aí, quem que está na sala. Só está o Luan e o Thiago mesmo, né? Eu preciso que vocês me digam o seguinte. Marque a alternativa correta. Bastando vocês olhando aí, né? A distribuição A, ou 1, 2 e 3, né? O A, B e C, mas aqui embaixo é 1, 2 e 3, lá é 1, 2 e 3 também. Eu queria que vocês me respondessem o seguinte: qual a alternativa correta? A distribuição 1 é assimétrica negativa? Como é que eu vejo a simetria, pessoal? Venho aqui, ó.
como é que eu vejo a simetria, né? Por esses dados aqui, ó. Tá vendo? Por esses dados aqui. Mas eu posso calcular também, ó. Média menos moda dividido pelo desvio padrão. Então, eu tenho, posso ver visualmente, posso calcular. Então, tá muito fácil isso daí, né? Eu estou dando o desvio padrão, estou dando a média, estou dando a moda. Então, eu posso calcular pelo coeficiente de Pearson, porque eu não vou calcular pelo Bowley, porque eu não tenho os quartis aqui, né? Então, é mais fácil eu calcular do Pearson. E aí, eu queria que vocês calculassem rapidinho aí. Média menos moda dividido pelo desvio padrão. Eu preciso dos valores da distribuição A, B e C, tá? Rapidinho, rapidinho que eu digo 5 minutos. O cálculo é aqui, ó. Vou deixar rapidinho aqui só para vocês calcular, pegarem a fórmula, tá? A fórmula é essa aqui, ó. Anotem aí. Média menos moda dividido por desvio padrão. Média menos moda dividido por desvio padrão. E aí vocês aplicam nesse exercício. Aqui. Média menos moda dividido por desvio padrão. Voltando aqui rapidinho. Aqui. Agora é só calcular. Essa tabela tá aí, pessoal. É só para exemplificar, mas eu já estou dando os dados aqui só para ganhar tempo.
Quem já calculou a distribuição A? Quanto é que está dando aí o coeficiente de Pearson? Média menos moda no primeiro. Qual o valor da média? 12. Qual o valor da moda? 12. Média menos moda dá quanto? Vai dar 0, né? 12 menos 12 vai dar 0. 0 dividido por 4,42 é 0. Aí, quando o coeficiente de Pearson, né, dá igual a 0, ó, a variação, o coeficiente de Pearson aqui, ó, ele dá igual a 0, aqui, ó, é uma distribuição que simétrica. Nós temos alternativa para isso? Ah, beleza. Nós temos uma alternativa, né? Olha só. Só para a gente... Então, essa distribuição 1 aqui é uma distribuição que simétrica. Então, a letra D, a distribuição 1 é simétrica, porque o coeficiente de Pearson deu igual a 0. As outras, vocês calculem, né? Para efeito de exercício, ok? Mas a resposta aí é a letra D. Vamos adiante, para a gente ainda ver mais 2 exercícios. Vamos lá, essa aqui está facinho, tá? Sabe-se que uma distribuição... Eu vou já voltar lá na fórmula para vocês verem, tá? Sabe-se que uma distribuição apresentou as seguintes medidas. Olha só, já estou dando o valor do primeiro quartil, do terceiro quartil, né? Do percentil 10, do percentil 9. Ele quer saber se é uma leptocúrtica, uma platicúrtica, uma mesocúrtica ou uma simétrica. Bem, já morre a letra D, né? Porque não tem como a gente calcular aqui de cara, né? Se ela é assimétrica ou não, porque eu não tenho a mediana, né? Mas eu tenho 3 tipos de curva aí. E aí você vai aplicar essa formulazinha aqui, ó. Tá vendo? Dê um print aí, bata uma foto da fórmula e da tabela. Q3 menos Q1 dividido por P10 menos P9 menos P10 vezes 2. Agora vamos aplicar a fórmula lá na tabelinha, lá no exercício. Então, como é que a gente vai fazer aí, pessoal? Q3, 41,2 menos Q1, 24,4, está dando 16,80. Confere? 16,80. Confere aí, Luan. E vamos calcular agora o quê? 49,5 menos 20,02 vezes 2, né? Que é a multiplicação da fórmula. Isso está dando 9,1. É isso? Não, espera aí. Já vai fazer besteira. 49,5 menos 20,2. Isso dá 29,3 multiplicado por 2, 58,6. 58,6. Então, 16,9 dividido por 58,6 é igual a 0,2884. Vou botar 4 dígitos. Então, o nosso K
Deu 0,22884. Vamos lá na tabelinha. Quando K é maior do que 2,63, ou seja, o nosso está dando 2,28, então ele é maior. Se o K é maior do que esse valor, eu tenho uma curva platicúrtica. Então, a resposta desse exercício aqui é que ela é uma platicúrtica, é a letra B. Ok? Facinho, né? Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem rapidinho, tá? Porque eu vou ter que calcular a variância do conjunto de dados da tabela abaixo. Para eu calcular a variância, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a média. Depois da média, eu tenho que aplicar a fórmula. Primeiro, eu tenho que calcular a média para uma distribuição de frequência de intervalo de classe. E depois disso, eu vou ter que aplicar a fórmula da variância, que está lá no exercício anterior. Aí que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Que o cálculo da variância para a distribuição de frequência de classes, eu vou calcular o xi menos a média elevado ao quadrado e multiplicar pela frequência. Foi isso que a gente não fez no exercício anterior. Nós não multiplicamos pela frequência, tá? Mas aí o que vocês receberam lá no grupo está certinho, tá? Já mandei o corrigido no grupo. Eu queria que vocês calculassem primeiro aqui. O que é a primeira coisa que a gente tem que calcular nessa tabela aqui, pessoal? O xi. O que é o xi? É a soma dos intervalos de classe dividido por 2. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Bem, o meu xi vai ser 11 dividido por 2, 5,5, né? 21 dividido por 2, 31 dividido por 2 e 41 dividido por 2. Esse vai ser o meu xi. Tá? Aí eu vou ter como calcular a minha média, né? Por quê? A minha média vai ser xi vezes fi, né? Esse somatório dividido por fi, pela soma do fi. Ok? Tá todo mundo acompanhando aí? Eu só estou relembrando, né? Sem mostrar, vou já mostrar isso aqui. E aí depois eu vou calcular a diferença entre xi e a média. Depois eu vou caminhar para a fórmula do desvio padrão. Eu vou ter que pegar essa diferença da média menos do xi menos a média elevado ao quadrado. E depois eu vou ter que multiplicar pelo fi. Bem, isso daqui, gente, vai ser assim, ó. Aqui a tabelinha, tá? Que eu falei. Limite inferior, limite superior. Somo os dois dividido por... Somo os dois e divido por 2. Então, 3 mais 8 dá 11. Dividido por 2, 5,5. 10,5, 15,5, 20,5. Tá? Fechou? Alguma dúvida? Professor, o que eu posso tirar aqui de importante? Como é que eu chego nesses valores, né? A partir do primeiro? É simples. Amplitude de classes. O que é amplitude de classes? É a diferença entre o limite superior menos um inferior, né? Então, 8 menos 3, 5. Lembra que essa diferença ela é constante. Então, ó, 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 5, 23. Ora, se isso aqui é constante, né? Se isso aqui é constante, a média é constante, porque o xi nada mais é do que a média disso daqui. Então, se esse primeiro aqui, 8 mais 3, dá 11, dividido por 2 dá 5,5, e a amplitude é 5, basta eu ir somando. Mais 5 aqui, 10,5. Mais 5 aqui, 15,5. Mais 5 aqui, 20,5. Tá? Então, repara como não é difícil. Tá? Isso daqui. Se eu tiver bem treinado e o número for redondo, eu não perco nem tempo fazendo essa conta. Eu calculo a primeira média da amplitude das classes, e aí eu só vou somando o valor da amplitude constante. Tá? Bem, aí eu vou partir para a definição do cálculo de média, que é o xi vezes o fi dividido pelo fi. Fiz isso daí como? Xi 5,5 vezes 5, 27,5. 10,5 vezes 15, 157,5. 15,5 vezes 20 está dando 310.
20,5 vezes 10 está dando 205. A soma disso daqui é 700. Então, a nossa fórmula da média, para quem lembra, né? É o somatório de xi vezes fi dividido pelo fi. Só estou lembrando aqui para vocês, tá? Isso aqui, opa. Isso aqui é a nossa média. Então, eu já tenho um somatório, eu vou ter o quê? 700 dividido por 50. Isso daqui vai me dar 14, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 14. Bem, a média é 14, ok? Bem, sendo a média 14, o que eu vou fazer? XI, está aqui, ó, 5,5 menos 14. Lembra que isso aqui, pessoal, sempre recordo vocês, isso aqui é módulo, tá? Ou seja, se é módulo, o número sempre vai ser positivo. Vocês não podem esquecer isso. Está lá na fórmula. Oh, meu pai. Modular. Então, 5,5 menos 14 vai dar menos 8,5. Em módulo dá 8. 10,5 menos 14 vai dar menos 3,5. Em módulo dá 3,5. Agora não. Agora 15 menos 14 dá 1,5. 20,5 menos 14 dá 6,5. Eu tenho a soma aqui 20. Vou usar isso? Ainda não. Vou pegar esse resultado aqui e elevar ao quadrado. O que é? 8,5 vezes 8,5. 3,5 vezes 3,5. 1,5 vezes 1,5. 6,5 vezes 6,5. Eu vou chegar nesses valores aqui, ó, ao quadrado. O que a gente fez no último exercício? A gente pegou esse valor aqui e já usou. E não era. Por quê? Porque esse valor seria se não fosse intervalo de classe, né? E aqui eu preciso multiplicar pela frequência da classe. Foi isso que a gente não fez, mas como eu já falei, eu mandei corrigido no grupo, tá? E aí, eu vou chegar nesse valor aqui, ó. Tá? Eu vou chegar em 1.012, ok? Bem, agora é só aplicar, né, a fórmula que a gente viu lá atrás de desvio padrão, ok? Ou a de variância para depois chegar no desvio padrão. O que o exercício está pedindo? O exercício está pedindo só a variância, né? Bem, aí está fácil. Por quê? Porque eu vou pegar esse valor e vou chegar na variância de 20,66, né? O pessoal está acompanhando aí? Tá tranquilo aí? Tá dando para acompanhar? Tá anotado aí, né? Então, pronto. E aí, ó, eu vou lá no meu exercício e o Thiago também está acompanhando. E aí eu só vou fazer o uso da minha fórmula de variância, tá? Que vocês têm aí, que eu apresentei no último exercício. Só um minutinho. E aí tá fácil. Se eu quisesse calcular o desvio padrão, bastava eu fazer o quê? Bastava eu pegar esse valor e extrair a raiz quadrada, né? Então, quando eu extraio a raiz quadrada da variância, eu chego no meu desvio padrão, tá? Então, também não tem dificuldade. Se eu quisesse achar, eu ia pegar a raiz quadrada de 20,66, isso vai dar 4,54. Aí eu já posso, ó, já tenho o desvio padrão, que é 4,54. Eu tenho a média, que é 14. O que eu posso calcular aí, pessoal? Tem o desvio padrão, né? Que não foi pedido no exercício, mas a gente calculou. E tenho a média. Eu posso achar aquilo que a gente começou a aula de hoje, né? Coeficiente de variação, média, 14 dividido por 4,54. O meu coeficiente de variação deu 3,08, né? Ou essa a diferença. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 3,08. É uma
variação alta, né? Variação alta. Então, o que eu quero que vocês atentem? Que na próxima aula, né, a gente vai entrar em probabilidade, mas é apenas os conceitos iniciais, até porque a gente já está caminhando para o encerramento do semestre, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso que vocês aproveitem até sexta, né? Façam uma revisão, porque nós vamos, na próxima semana, mas eu acho que sexta-feira, eu vou jogar no sistema, né? Dessa vez a gente não fez nenhum exercício valendo pontuação, a gente praticamente trabalhou só com valores, só com exercícios mesmo de fixação. Nós vamos montar a avaliação, ela vai para o sistema vai... vocês sabem que o sistema ele faz distribuição aleatória das questões. Então, só para que vocês entendam, nós devemos ter aí 2 questões com 5 itens cada uma, tá? De forma que cada item vai valer 1 ponto. Nós vamos ter 2 questões com 10 perguntas. E essa avaliação vem até aqui, tá? Ela vem até aqui onde a gente viu hoje, tá? Coeficiente de variação e medidas de assimetria. A aula seguinte é uma aula complementar, tá? Mas a avaliação vai ser até aqui. Então, eu peço que vocês revisem. Aquele exercício que a gente trabalhou semana passada, ele é a melhor forma de vocês revisarem o conteúdo, tá? Aproveitem para refazê-los, tá? Não tem dificuldade, até porque, como eu volto a falar para vocês, né? Se nós estivéssemos presencialmente, nós teríamos um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente não teria como se socorrer o tempo todo das apostilas, enfim, das fórmulas. A gente ia ter que puxar pela memória, coisa que vocês não vão ter agora, porque vocês estão em aulas à distância. Mas é importante que vocês aprendam os conceitos, porque na prova a gente vai pedir o que a gente mostrou, né, no exercício anterior, uma interpretação dos dados. Feito isso, pessoal, daqui a pouquinho esse material está com vocês, tá? Eu não mandei justamente porque tinha esse exercício no finalzinho, e aí ficaria estranho eu encaminhar o exercício antes. Ixi, acho que eu saí da sala, só um minutinho. Tá. Voltei. Ainda estão me ouvindo aí, pessoal? Caiu minha... Olá, professor, estamos sim. Estou aqui também já. Tá. Então, sexta-feira eu devo enviar aí para o professor Matheus a nossa avaliação, ele vai jogar para mim para o sistema. E eu gostaria apenas de reforçar que vocês refaçam o exercício da semana passada, porque a gente vai cobrar nessa linha com umas variações que eu já tinha dito na aula passada, de algumas variáveis que vão ser pessoais, de forma que cada um tenha um certo resultado. Ok? Então, era isso. Bom resto de semana e até a próxima aula.